Foi. Pessoal, estamos aqui na Casa dos Altos, em Santa Catarina, Guabiruba, para falar sobre esses vazamentos bombásticos da tal chamada Vaza Jato, para falar sobre a manifestação de todo o país, das centrais sindicais, dos sindicatos de trabalhadores que não trabalham, e vamos dissertar sobre isso aí um pouco, certo? Fala galera, na continuação, o nosso vídeo é um vídeo bem simples, bem simplório, né? E o que a gente quer passar para todo mundo, eu e o Raoni, o Toru, estamos imbuídos em conhecimento, estamos estudando, claro que nós somos ainda muito básicos no sentido de conhecimento de ciência política, conhecimento de filosofia, mas isso não quer dizer que nós não temos um certo conhecimento, principalmente com relação à base da sociedade brasileira. Nós estamos envolvidos nisso antes da candidatura do Bolsonaro, eu e o Raoni, ele morava no Rio, eu vim para cá, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Santa Catarina foi trocar o meu título de eleitor. Eu vim para cá para procurar emprego e tudo, mas a primeira coisa que eu fiz foi trocar meu título de eleitor, porque eu sabia o que eu queria. Eu queria me envolver na política, não na política no sentido partidário, não, mas no sentido de desenvolver e transformar a nossa sociedade. Então vamos resumir isso aí tudo rápido, eu quero fazer umas coisas muito melhores, eu e Raoni, então vou fazer de uma parada bem rápida. Teve um vazamento, como o Raoni falou antes, a Vaza Jato, né? Que para mim e para o Raoni e para grande parte da sociedade, Maioria. juristas, né? Inclusive juristas e políticos e pessoas do bem, entendam isso, pessoas do bem, sabe? Porque infelizmente tem pessoas na nossa própria família, no nosso vínculo de amizade, que não conseguem enxergar ou não querem enxergar, ou são pessoas que estão remando contra a maré pelo simples fato de não querer o desenvolvimento de uma outra pessoa. Eles não pensam no desenvolvimento do país. Eles pensam tipo, o Bolsonaro vai se destacar, o Sérgio Moro vai se destacar, o Paulo Guedes, o João, o Pedro, mas só que na verdade o país vai se destacar de uma maneira positiva. Muitas pessoas vão falar assim, não, deixa, já que são contra, acham que não vão dar certo, deixa acontecer. Aquele cara que acha que não vai dar certo, deixa acontecer, porque eu deixei acontecer durante 16 anos, eu estou falando por mim. A sociedade brasileira deixou acontecer durante 16 ou 30 anos, eu estou falando 16 no sentido PT, mas antes disso nós deixamos acontecer e acreditamos em histórias falacianas de mídia, de pessoas que se diziam intelectuais e conseguiam passar informações para todos nós e nos transformamos em seres engados que eram direcionados a abrir a porteira, ir para o pasto, quando o sol se ponha, a porteira estava aberta e o gado automaticamente voltava, e nós éramos o gado, a gente era totalmente direcionado. Hoje, com o advento da mídia, ela nos trouxe uma condição... Mídia e internet, né? Mídia paralela, auxiliar, né? Desculpa que eu falei, mídia e internet. Com o advento da mídia e internet, ela nos trouxe uma condição de começarmos a pensar fora da caixa. Busca da verdade. Em busca da verdade. Então nós começamos a pensar fora da caixa e transformarmos os nossos pensamentos em coisas muito mais valorizadas. Vocês podem pegar o Facebook de cada um de vocês, o WhatsApp, o Instagram e qualquer outra mídia social, vocês vão ver que a política ela toma pelo menos de 50% a 60% da mídia social de cada um de vocês. Por quê? Porque o povo está imbuído. Antigamente era o futebol, antigamente era a telenovela e assim sucessivamente. Hoje não.
Hoje não mais. Por quê? Porque o povo está imbuído que é o melhor para o povo. O povo realmente despertou. Ele não está mais no estado latente, um estado onde a mídia tradicional nos colocava com uma injeção e nos trazia aquela situação. Bem, aquela situação que eu falo é a situação de letargia que nós vivíamos. Nós vivíamos numa situação onde a mídia, o governo que bancava a mídia, que até hoje nós conseguimos enxergar isso, por causa da dificuldade que tem no novo governo poder transformar o nosso país, porque a mídia era, infelizmente, dependente do dinheiro público, e hoje isso não acontece mais com tanta quantidade que acontecia, até acontece porque são leis que têm que ser cumpridas em algumas partes, algumas coisas têm que ir direcionadas a qualquer tipo de mídia, tá? Mas não aquela quantidade absurda que havia. Então, o que acontece? Esse problema que aconteceu agora no governo, problema entre aspas, né? Com relação a Lava Jato, que todos disseram que seria o contrário do que eles estavam afirmando. Eles estavam, na verdade, como todo o pessoal Lula petista, o pessoal da esquerda, ou até aqueles coitados que remam contra a maré, como eu falei antes, e querem ver o país numa situação não tão boa, simplesmente para dizer, eu te disse, eu falei, mas não sabem que a própria família e ele mesmo ou ela mesmo vão sofrer as consequências. Mas são pessoas acéfalas, são pessoas que não vão conseguir entender e compreender que eles são, mais uma vez, como o Bolsonaro falou, massa de manobra. Então, hoje nós temos essa situação com relação à Lava Jato, que a gente chama hoje um novo... as pessoas falaram que vamos falar sobre uma bomba, e é sobre como é que é o nome? Lava Jato não, o que é? Vaza Jato. Vaza Jato, isso aí, justamente. Que na verdade são pessoas que não só no país, mas algumas pessoas de fora, não é nada conspiração, não é nada teoria da conspiração, não é os Estados Unidos, não é o Japão, não é a Coreia, nada disso. São pessoas que infelizmente são envolvidas no nosso país e querem ver o nosso país naquelas situações que vivíamos antes. Né? Que infelizmente tem um cidadão chamado Glenn Greenwald. Esse cidadão, por infelicidade, ele é um cara que ele é totalmente direcionado politicamente. Ele não é um repórter apartidário, ele é partidário, isso é notório, não enxerga quem não quer, ou alguém que tem interesse em alguma coisa, entendeu? Então esse mesmo senhor, ele é ligado a várias outras coisas do grupo dele, que também tem um vazamento nos Estados Unidos. Vocês lembram quando falaram que o Brasil estava sendo espionado, a dona Dilma Rousseff, a nossa ex-presidente, todo o Brasil era espionado, e principalmente o presidente dos Estados Unidos na época, que era o senhor Barack Obama, né? Eu esqueci o nome do cidadão agora, eu até perguntei para você, né? Mas se alguém tiver aí, fala pra gente. Esse mesmo senhor está fugindo dos Estados Unidos, que ele vazou, ele era um hacker, e ele vazou as informações confidenciais de um governo. Então, o que eles fizeram aqui... Terrorismo. Isso aí, terrorismo digital e terrorismo de qualquer outra maneira. Só que o que eles fizeram aqui foram querer simplesmente mexer numa comida que está dando certo. Sabe quando você bota uma comida na panela e está dando... Sobe aquele certo, cheiro. aquele cheiro, vai todo mundo se deliciar, mas tem um filho da puta, um desgraçado que quer ver o seu mal, e ele vai lá e ele só mexe para poder atrapalhar, joga sal ou bota qualquer coisa. É justamente essa galera. Eles querem simplesmente botar tempero demais ou tirar tempero de uma comida perfeita, que se chama a galera da direita, conservadorismo, principalmente a galera que quer o desenvolvimento e principalmente o povo saindo da letargia, daquela situação mórbida que nós vivíamos e que hoje nós somos independentes, graças a Deus, acima de tudo. Então esse mesmo Telegram, com a tecnologia, tem a ver com a tecnologia russa. O Telegram é de tecnologia russa. Isso aí.
tem a ver com a tecnologia russa. E aí esse mesmo senhor, Glenn Greenwald. É difícil falar, não falo bem inglês, eu não falo nada inglês. Na verdade, ele diz, abre aspas para esse cidadão, quero ver Moro se segurar na cadeira depois das próximas revelações. Como um repórter idôneo, isento, que não pende nem para um lado nem para o outro, além da verdade, ele vai falar com essa palavra de agressividade e de ameaça. Pensem nisso. Cara, o PT, a esquerda, o pessoal até do centrão, o pessoal que quer o mal do Brasil, não vão conseguir mais voltar ao que era. Ou eles entram no nosso barco, ou eles vão ficar à deriva. A sorte de todos vocês é que o pessoal de direita, e principalmente conservador, é que nós somos extremamente pacientes e bondosos. Pacatos demais. Porque nós temos a base cristã no desenvolvimento educacional e moral. Senão, seria uma guerra civil nesse país, porque não se aguenta mais essas ignorâncias, essas barbárias que vocês falam, tanto político, como juristas, como povo comum, até familiar, qualquer um, amizade, qualquer um, não aguento mais, nós não aguentamos mais. Nós queremos o melhor para o nosso país. E o Brasil hoje não quer mais ninguém no poder ou que seja próximo ao poder que não esteja imbuído 100% com a verdade. Eu não estou falando em perfeição, eu estou falando em vontade de desenvolver e crescer com um país próspero e que tenha soberania acima de tudo. E tem austeridade com o dinheiro do público, com o nosso dinheiro. Pô. Justamente. Tem que ser um governo com austeridade com o dinheiro público. Justamente. Você falou aí sobre que a gente não quer mais, não estamos mais ligados a um governo esquerdista. A maior prova foi a manifestação agora. Isso. Entrou no lugar que eu queria agora até falar. Greve geral? Interrogação, interrogação, interrogação. Que greve geral é essa, gente? Meia dúzia de gente na rua fazendo baderna, e nós temos que... Queimando pneu. E quando a polícia vai lá e bota ordem na casa, vem gente falar, quem é você? Que é isso? Você tá igual a Maria do Rosário? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Pelo amor de Deus, vamos acordar. O certo é o certo, errado é errado. Eu sou pai de um filho de 24 anos. Se ele fizer besteira na rua, ele vai arcar com as consequências dele, mesmo se ele tivesse 10 ou se ele tivesse 5. Ele tem que arcar com as consequências dele ou dela, se fosse um filho, uma filha. Entendeu? Então nós temos que ser honestos com as nossas próprias situações. Tá? Não podemos admitir barbáries e abusos de autoridade. Isso não vai se admitir. Mas nós temos que entender quando é necessária a necessidade da força. Às vezes o diálogo ele não consegue se colocar. A própria Bíblia e o próprio ensinamento de Cristo, ele coloca isso em si quando ele entra na tenda dos vendilhões de imagens e tudo mais e ele começa a chutar e a gritar com todos. Porque ele chegou no momento que ele falou, gente, ou vocês acordam ou vocês vão viver nessa imundície de vida que vocês vivem. Ou seja, tem uma hora que você tem que tomar atitude de homem, ser humano. Fora isso tudo, são 15, 20 pessoas parando o trânsito, interrompendo a vontade de 10 mil, 100 mil, 300 mil, 1 milhão. Mas a gente vai deixar 15 pessoas atrapalhar a vontade de 1 milhão que querem trabalhar? Em nome do politicamente correto. Que a mídia que não tá a favor agora do Lula, por causa desses vazamentos aí, entre aspas, dessa idiotice que está acontecendo, que só está fazendo o país crescer. Esse vazamento, que vazamento é o cacete, que esse negócio só confirmou que o Moro é honesto, que ele quer prender os bandidos. E qual é o problema disso? Aprovação total. Mas é justamente... Ele tem que juntar provas para prender os corruptos mesmo. E são corruptos, não foi só o Moro que julgou. Foram 8 juízes, calma aí. Então foram uma estratégia enorme para juntar esses 8 juízes
Os 8 juízes estavam tramando para prender o Lula. Aquilo não faz sentido. Foi preso, foi condenado em todas as instâncias, ele foi condenado, caralho. Não foi só o Moro que condenou. O Lula não foi condenado porque ele é malvado. Ele foi condenado porque não teve para onde fugir. Exatamente. Teve pessoas, eu tenho certeza que teve pessoas, juízes ali, que queriam não condenar o mesmo Lula, mas não tinha como fugir à realidade. Eles estudam. E a jurisdição, ela tem brechas? Tem, mas só que infelizmente ela é uma fórmula matemática. Tem hora que não tem para onde fugir. 2 mais 2 é e sempre serão 4. Não tem como. Valeu? Forte abraço, vamos lá. Valeu, pessoal. Tamo junto.